Esta é a história de amor mais linda que você já vai ouvir na sua vida. Uma faxineira que rejeitou o amor de um milionário não por orgulho, não por diferença de classe, mas por um motivo tão devastador e ao mesmo tempo tão puro, que quando ele descobriu a verdade, fez algo que nenhuma quantia de dinheiro no mundo poderia comprar. Prepare-se, porque esta história vai te emocionar profundamente e te fazer acreditar que o amor verdadeiro realmente pode mover montanhas. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, porque aqui você vive as histórias mais emocionantes do YouTube. E essa vai mexer com você. Laura Silva tinha 28 anos e carregava consigo uma beleza que vinha de dentro. Aquele tipo de luz que pessoas genuinamente boas irradiam naturalmente. Moradora da periferia de São Paulo, ela acordava todos os dias às 5 da manhã numa casa simples, de 2 cômodos, que dividia com seu filho Diego, um menino esperto de 10 anos que era sua razão de viver. A rotina de Laura começava sempre igual. Preparava um café simples, acordava Diego com carinho, ajudava-o a se arrumar para a escola e depois seguia para mais um dia de trabalho como faxineira em casas da região. Mas naquela manhã de maio, algo estava diferente. Ela havia conseguido uma entrevista para trabalhar numa mansão no Morumbi, um salto profissional que poderia mudar completamente a vida dos dois. "Mãe, você vai trabalhar numa casa de rico?" perguntou Diego, com os olhos brilhando de curiosidade enquanto tomava seu leite com achocolatado. "Vou tentar conseguir esse trabalho, meu amor. Se der certo, vamos poder melhorar nossa vida", respondeu Laura, arrumando os cabelos castanhos em um coque simples, mas elegante. "E se eles forem chatos comigo quando eu for te visitar?" Laura se ajoelhou na frente do filho e segurou seu rostinho com as 2 mãos. "Diego, pessoas ricas não são diferentes de nós no que realmente importa. Têm sentimentos, problemas, alegrias. E se alguns forem chatos, nós vamos mostrar através do nosso jeito de ser que educação e bondade não dependem do tamanho da conta bancária." O ônibus que Laura pegou naquela manhã demorou quase 2 horas para chegar ao Morumbi. Durante o trajeto, ela observava pela janela como a paisagem da cidade ia mudando gradualmente, dos prédios simples e casas populares para mansões imponentes com jardins bem cuidados e carros importados nas garagens. A mansão dos Santana era uma das mais impressionantes da rua. 3 andares de arquitetura moderna, com muito vidro e linhas clean, cercada por um jardim que parecia ter saído de uma revista de decoração. O portão eletrônico, a portaria discreta, tudo respirava elegância e sofisticação. Quando Laura tocou a campainha, foi atendida por uma funcionária mais velha, aparentemente a governanta. "Você deve ser a Laura. Sou Dona Conceição, trabalho aqui há 15 anos. O senhor André está te esperando na sala principal." Dona Conceição conduziu Laura através de corredores amplos, decorados com obras de arte que ela só havia visto em museus. O chão de mármore refletia a luz natural que entrava pelas enormes janelas, criando um ambiente que parecia mais um palácio que uma residência. André Santana estava de pé na sala principal, folheando alguns papéis, quando Laura entrou. Ele era exatamente o tipo de homem que ela imaginava que seria. Alto, cerca de 1,85 m, ombros largos que preenchiam perfeitamente um terno azul marinho impecável. Seus cabelos castanhos tinham fios prateados nas têmporas que lhe davam um ar distinguished, e quando levantou os olhos para cumprimentá-la, Laura ficou impressionada com a intensidade do olhar azul acinzentado. Mas havia algo naqueles olhos que a tocou profundamente. Uma tristeza sutil, bem escondida atrás da postura profissional, mas que ela reconheceu imediatamente. Era a mesma tristeza que havia visto no espelho nos primeiros meses após o pai de Diego ter abandonado grávida. "Bom dia, Laura. Sou André Santana. Por favor, sente-se", disse ele, indicando uma poltrona de couro italiano que provavelmente custava mais que o salário anual de Laura. "Bom dia, Sr. André." "Muito obrigada pela oportunidade", respondeu ela, sentando-se com a postura elegante que sua avó lhe havia ensinado na infância.
André se sentou à sua frente e começou a analisar o currículo simples que Laura havia preparado. 2 anos trabalhando em uma empresa de limpeza, referências impecáveis de 3 patroas anteriores, curso técnico em administração feito no período noturno. Não era um currículo impressionante em termos de experiência, mas havia algo na forma como estava organizado, na caligrafia cuidadosa, nos detalhes bem explicados, que falava sobre o caráter da pessoa que o havia escrito. Vejo que você tem experiência com limpeza residencial, mas preciso ser direto. Esta não é uma casa comum. Tem 15 cômodos, 5 banheiros, uma piscina, jardim de inverno, biblioteca, escritório. André fez uma pausa, observando a reação dela. E há uma questão ainda mais importante. Meu filho Gabriel. Foi nesse momento que Laura percebeu que aquela não seria apenas mais um trabalho de faxineira. Havia algo na forma como André pronunciou o nome do filho. Uma mistura de amor incondicional e preocupação profunda. Pode me contar sobre Gabriel, senhor André? André se levantou e caminhou até a janela que dava vista para o jardim. Por alguns segundos, ficou em silêncio, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Gabriel tem 8 anos e perdeu a mãe há 2 anos em um acidente de carro. Desde então, ele se tornou uma criança muito introspectiva. Não conversa muito, passa horas trancado no quarto, tem dificuldade de se relacionar com adultos. Já passaram por aqui 3 babás e 2 governantas. Todas desistiram dele. Laura sentiu o coração se apertar. A dor na voz de André era palpável, e ela conseguia imaginar a dificuldade que devia ser para um homem acostumado a resolver problemas empresariais complexos se ver impotente diante do sofrimento do próprio filho. Como Helena morreu? Perguntou Laura com delicadeza. André se virou para ela, surpreso pela pergunta direta, mas feita com tanta sensibilidade. Helena era pediatra. Estava voltando do hospital numa noite chuvosa quando um caminhão passou no sinal vermelho. Ele fez uma pausa, engolindo o nó na garganta. Gabriel estava esperando ela chegar para ler uma história antes de dormir. Nunca mais pediu para ninguém ler para ele. E o senhor? Como tem lidado com tudo isso? A pergunta pegou André completamente desprevenido. Ninguém, nem seus sócios, nem sua família, nem seus amigos mais próximos, havia se preocupado em perguntar como ele estava lidando com a perda. Todos presumiam que, por ser um empresário bem-sucedido, ele teria recursos emocionais e financeiros para superar qualquer problema. Eu me joguei no trabalho. Sei que não é a melhor forma, mas é a única que encontrei para conseguir continuar funcionando, respondeu ele, com uma honestidade que o surpreendeu. Laura assentiu com compreensão. É natural. Cada pessoa tem seu tempo e sua forma de lidar com a dor. Mas Gabriel precisa sentir que não está sozinho nisso. Foi nesse momento que André percebeu que havia algo diferente naquela mulher. Ela não estava apenas tentando conseguir um emprego, estava genuinamente preocupada com o bem-estar de uma criança que ainda nem havia conhecido. A senhora tem filhos? Perguntou André. Tenho um filho de 10 anos, o Diego. Criei ele sozinha desde que descobri a gravidez. O pai... Bem, alguns homens não estão preparados para a responsabilidade da paternidade. Laura sorriu sem amargura. Mas foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Diego me ensinou que a gente sempre tem mais força do que imagina. E como você faria para lidar com Gabriel? Primeiro, eu tentaria entender o mundo dele. Crianças que sofreram perdas traumáticas precisam se sentir seguras antes de se abrirem. Eu não forçaria conversas ou atividades. Deixaria que ele definisse o ritmo da nossa aproximação. André ficou impressionado com a maturidade da resposta. Havia algo na forma como Laura falava, com conhecimento de causa, mas sem arrogância, que o tranquilizava. Foi nesse momento que Gabriel apareceu no topo da escada. O menino era magro demais para a idade. Tinha cabelos castanhos desarrumados e os mesmos olhos azuis do pai, mas que pareciam carregar um peso desproporcional para seus 8 anos.
Usava um pijama de dinossauros e segurava um livro contra o peito. Gabriel, venha aqui. Quero apresentar você a Laura, chamou André, com a voz carregada de carinho paternal. Gabriel desceu os degraus devagar, cada passo demonstrando relutância. Quando chegou perto dos dois adultos, ficou meio escondido atrás da poltrona do pai, observando Laura com curiosidade e desconfiança. Laura se levantou e se ajoelhou para ficar na altura do menino, mas manteve uma distância respeitosa. Oi, Gabriel, eu sou a Laura, disse ela com naturalidade, sem o tom exageradamente animado que a maioria dos adultos usa com crianças. Esse livro que você está segurando é sobre o quê? Gabriel olhou para o livro, depois para Laura, claramente surpreso por alguém ter reparado nele. É sobre dinossauros, murmurou, quase inaudível. Ah, que legal! Você sabe qual é o dinossauro mais interessante? Perguntou Laura, demonstrando interesse genuíno. O Triceratops, respondeu Gabriel, um pouco mais alto desta vez. Por quê? Porque ele era herbívoro, mas tinha 3 chifres para se defender. Minha mãe dizia que ele era corajoso mesmo sendo do bem. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. André sentiu os olhos marejarem ao ouvir Gabriel mencionar Helena espontaneamente pela primeira vez em meses. Laura percebeu a delicadeza do momento e respondeu com suavidade. Sua mãe era muito sábia. É mesmo preciso coragem para ser do bem no mundo. Gabriel sorriu pela primeira vez desde que descera as escadas. Você quer trabalhar aqui? Perguntou ele, direto como só as crianças sabem ser. Gostaria muito se vocês me quiserem aqui. Eu acho que sim. Você parece legal. André olhou para Laura e então para Gabriel, e soube que havia encontrado muito mais que uma funcionária. Havia encontrado alguém que talvez pudesse ajudá-los a se reconectar com a alegria de viver. Laura, gostaria de começar na segunda-feira? Perguntou André. Seria uma honra, senhor André. Naquele momento, nenhum dos 3 imaginava que aquela manhã de maio marcaria o início de uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. Laura chegou para seu primeiro dia de trabalho na mansão do Santana, às 7 da manhã em ponto, carregando uma bolsa simples, mas organizada com produtos de limpeza especiais que havia comprado com suas economias. Ela queria impressionar desde o primeiro dia, não apenas pela qualidade do trabalho, mas pela dedicação aos detalhes. Dona Conceição a recebeu na entrada dos funcionários, uma porta lateral que dava acesso direto à cozinha. Menina, você chegou cedo. Isso é bom, porque esta casa tem suas particularidades, disse a governanta, conduzindo Laura através da cozinha gourmet, que parecia maior que toda a casa onde Laura morava. Quais particularidades, Dona Conceição? Bom, o senhor André sai muito cedo para trabalhar e volta tarde. Almoça fora quase sempre. O Gabriel é uma criança especial. Desde que a senhora Helena morreu, ele mudou muito. Fica no quarto, não fala quase nada, não brinca. É de partir o coração. Laura observou atentamente enquanto Dona Conceição explicava a rotina da casa. O Gabriel estava sendo criado praticamente por funcionários, com um pai ausente emocionalmente por conta do trabalho excessivo. Era uma situação que ela conhecia bem, não por experiência pessoal, mas porque havia visto muitas famílias assim na sua infância, na periferia. Pais que trabalhavam tanto para sustentar a casa, que se esqueciam de sustentar emocionalmente os filhos. E onde está o Gabriel agora? Ainda dormindo. Ele não tem horário certo para acordar nas férias escolares. Às vezes, fica acordado até muito tarde, lendo ou desenhando. Laura passou a primeira manhã conhecendo cada canto da mansão. Era realmente impressionante. A sala de estar com pé direito duplo e uma lareira de mármore, a sala de jantar formal com mesa para 12 pessoas, o escritório de André repleto de livros de arquitetura e engenharia, a biblioteca com estantes do chão ao teto, o jardim de inverno com orquídeas que pareciam ter saído de uma exposição. Mas o que mais chamou sua atenção foram os detalhes que contavam a história daquela família. Fotos de Helena espalhadas pela casa.
Uma mulher loira, delicada, sempre sorrindo, desenhos infantis de Gabriel grudados na geladeira, um piano de cauda na sala que claramente não era tocado há muito tempo. Por volta das 10 da manhã, enquanto Laura limpava cuidadosamente a estante da biblioteca, Gabriel apareceu na porta, ainda de pijama, cabelos desarrumados, observando-a em silêncio. "Bom dia, Gabriel", disse Laura com naturalidade, sem parar o que estava fazendo. "Dormiu bem?" Ele assentiu com a cabeça, mas não disse nada. "Estou conhecendo a biblioteca do seu pai. Você sabia que ele tem uma seção inteira só de livros sobre dinossauros?" Os olhos de Gabriel se iluminaram. Ele se aproximou devagar. "Onde?" perguntou curioso. Laura apontou para uma prateleira mais baixa. "Ali tem livros com fotos incríveis, alguns até em inglês." Gabriel foi até a prateleira e pegou um livro com ilustrações detalhadas de dinossauros. Sentou-se no chão, ali mesmo, e começou a folhear. "Posso continuar limpando aqui enquanto você lê?" perguntou Laura. Ele assentiu e, pela primeira vez desde que chegara, Laura se sentiu aceita. Enquanto trabalhava, ela cantarolava baixinho uma música que sua avó costumava cantar. Não era nada elaborado, apenas uma melodia simples e reconfortante. Percebeu que Gabriel havia parado de folhear o livro e estava escutando. "Que música é essa?" ele perguntou, finalmente quebrando o silêncio. "É uma música que minha avó me ensinou quando eu era pequena. Ela dizia que as tarefas ficam mais leves quando a gente canta." "Sua avó ainda está viva?" "Não, ela morreu quando eu tinha 15 anos, mas eu sinto que ela está sempre comigo quando canto as músicas que ela me ensinou." Gabriel ficou pensativo por um momento. "Minha mãe cantava para mim antes de dormir." Era a primeira vez que ele mencionava Helena espontaneamente para Laura. Ela entendeu que aquilo era um marco importante. Que tipo de música ela cantava? Música clássica. Ela tocava piano e cantava junto. Dizia que música clássica fazia bem para o cérebro. Sua mãe era muito inteligente. "E você toca algum instrumento?" Gabriel balançou a cabeça negativamente. "Ela ia me ensinar piano quando eu ficasse mais velho." Mas ele não terminou a frase. Mas Laura entendeu. "Sabe, Gabriel, nunca é tarde para aprender. E tenho certeza de que sua mãe ficaria muito orgulhosa se você tocasse as músicas que ela gostava." O menino ficou em silêncio, mas Laura percebeu que havia plantado uma semente. O restante da manhã passou com Gabriel circulando pela casa, sempre por perto de onde Laura estava trabalhando. Não falava muito, mas estava claramente interessado na presença dela. De vez em quando, fazia uma pergunta sobre o que ela estava fazendo ou comentava algo sobre o cômodo que ela estava limpando. Na hora do almoço, Dona Conceição preparou sanduíches para todos. "Gabriel, venha almoçar na cozinha com a gente", chamou Laura. "Eu sempre como no meu quarto", respondeu ele. "Ah, mas hoje é meu primeiro dia aqui. Seria legal se você me fizesse companhia. Prometo que não vou fazer perguntas chatas de adulto." Gabriel riu pela primeira vez na presença dela. Durante o almoço, Laura descobriu mais sobre o menino. Ele era extremamente inteligente, com um vocabulário impressionante para a idade. Gostava de dinossauros, de livros de aventura e tinha uma memória fotográfica impressionante. "Você sabia que eu sei o nome de todos os dinossauros do período Jurássico?" gabou-se Gabriel. "Sério? Isso é incrível! E você aprendeu onde?" "Nos livros e no tablet também. Papai baixou vários aplicativos educativos para mim." Laura percebeu que André, apesar da ausência física, se preocupava em estimular intelectualmente o filho. "E você tem amigos na escola?" A expressão de Gabriel mudou imediatamente. "Não muito. As outras crianças acham que eu sou estranho porque sei muitas coisas. Às vezes, ser inteligente pode fazer as pessoas se sentirem diferentes mesmo. Mas sabe o que minha avó sempre dizia? O quê? Que ser diferente não é defeito, é dom. E que os melhores amigos são aqueles que gostam de nós exatamente como somos."
Gabriel sorriu novamente, e Laura soube que estava no caminho certo. A tarde passou rapidamente. Gabriel a acompanhou em vários cômodos, às vezes ajudando com pequenas tarefas, outras vezes simplesmente conversando. Ele lhe mostrou seu quarto, um paraíso para qualquer criança, com estantes cheias de livros, brinquedos educativos, um telescópio para observar estrelas. Você gosta de astronomia também? Perguntou Laura, impressionada com o telescópio profissional. Minha mãe comprou no meu último aniversário com ela. Ela disse que quando olhamos para as estrelas, lembramos de quão grande é o universo. Sua mãe era uma mulher muito sábia. E você já conseguiu ver planetas com esse telescópio? Já vi Júpiter e seus satélites, e Saturno com os anéis. Pela primeira vez desde que chegara, Laura viu Gabriel verdadeiramente empolgado com algo. Por volta das 5 da tarde, André chegou em casa mais cedo que o usual. Encontrou Laura terminando de organizar sua sala de estar e Gabriel sentado no sofá, contando para ela sobre as constelações que conhecia. Papai! Gabriel correu para abraçar o pai. A Laura sabe sobre estrelas também. E ela disse que posso ensinar para ela as constelações que eu conheço. André olhou para Laura com surpresa e gratidão. Gabriel não demonstrava tanto entusiasmo por nada há meses. É mesmo? E o que mais vocês fizeram hoje? A Laura me mostrou os livros de dinossauros da sua biblioteca e cantou uma música que a avó dela ensinou e almoçamos juntos na cozinha. André ficou emocionado ao ver o filho falando tanto e com tanta alegria. Laura, como foi seu primeiro dia? Perguntou ele. Foi maravilhoso, senhor André. Gabriel é uma criança excepcional, inteligente, educado e com uma curiosidade sobre o mundo que é inspiradora. André notou que ela falou de Gabriel com genuíno carinho e admiração, não apenas com a polidez profissional típica de funcionários. Gabriel, que tal você ir lavar as mãos para o jantar? Quando o menino saiu da sala, André se aproximou de Laura. Não sei o que você fez, mas faz meses que não vejo Gabriel tão animado. Como conseguiu se conectar com ele tão rapidamente? Apenas o tratei como ele merece ser tratado. Como uma pessoa inteligente e interessante, que por acaso tem 8 anos. Muitos adultos falam com crianças como se elas fossem incapazes de ter pensamentos complexos. Gabriel é diferente disso. Ele contou que vocês conversaram sobre Helena. Ele mencionou a mãe algumas vezes, sempre com carinho. Percebi que ele tem medo de que as pessoas se sintam desconfortáveis quando ele fala dela, então evita o assunto. Mas ele precisa poder falar sobre ela. André ficou impressionado com a percepção psicológica de Laura. Como você sabe disso? Perdi meu pai quando era adolescente. Percebi que as pessoas ficavam constrangidas quando eu mencionava ele. Então parei de falar. Levei anos para entender que isso não era saudável. Naquele momento, André compreendeu que Laura não era apenas uma funcionária excepcionalmente dedicada. Era alguém que realmente entendia a dor, perda e o processo de cura. Laura, gostaria que você jantasse conosco hoje. Seria bom para Gabriel ter companhia durante a refeição. Senhor André, eu agradeço muito, mas não seria apropriado. Por favor. Há muito tempo Gabriel não demonstra interesse pela hora das refeições. Sua presença faria diferença. O jantar foi o mais animado que a casa do Santana havia tido em 2 anos. Gabriel falou sobre seus livros, sobre as estrelas que queria mostrar para Laura através do telescópio, sobre os dinossauros que havia descoberto na biblioteca do pai. André, por sua vez, descobriu-se fazendo perguntas para Laura sobre sua vida, seus gostos, suas opiniões. Havia algo na forma como ela se expressava, sempre thoughtful, sempre gentil, mas com opiniões firmes, que o fascinava. Laura, você estudou pedagogia? Perguntou André. Não, fiz curso técnico em administração, mas sempre me interessei por psicologia infantil. Talvez seja por ter sido mãe muito jovem, você aprende na prática a entender as necessidades emocionais de uma criança. Quantos anos você tinha quando Diego nasceu? 18.
Foi assustador no começo, mas transformador. Ser mãe me ensinou sobre um tipo de amor que eu não sabia que existia. Gabriel escutava a conversa atentamente. Laura, posso conhecer o Diego? Claro, ele ia adorar conhecer você também. Vocês têm quase a mesma idade. André percebeu como Laura incluía naturalmente Gabriel na conversa, tratando suas perguntas com a mesma seriedade que daria a um adulto. Depois do jantar, Gabriel pediu para mostrar as estrelas para Laura através do telescópio. Os três subiram ao terraço da mansão, onde o telescópio estava posicionado. Olha, Laura, aquela é a constelação de Órion. Gabriel apontou para o céu estrelado. Laura olhou através do telescópio, genuinamente impressionada. Nossa, Gabriel, parece que posso tocá-las. Minha mãe dizia que cada estrela era uma pessoa especial que tinha partido, cuidando de nós de longe. André sentiu um aperto no peito ao ouvir Gabriel compartilhar uma memória tão íntima de Helena. Sua mãe tinha razão, disse Laura suavemente. E tenho certeza de que ela está muito orgulhosa do filho inteligente e carinhoso que você é. Naquela noite, após Laura ter ido embora, Gabriel disse para o pai: Pai, eu gosto da Laura. Ela me ouve de verdade. André abraçou o filho, sentindo que pela primeira vez em 2 anos havia esperança de que eles poderiam voltar a ser uma família feliz. Nos dias seguintes, a rotina da casa mudou completamente. Gabriel acordava cedo para tomar café da manhã com Laura. Ajudava-a com pequenas tarefas domésticas, sempre conversando e fazendo perguntas. Voltou a comer nas refeições principais, não mais isolado no quarto. Laura descobriu que Gabriel tinha um talento natural para desenho e o encorajou a ilustrar as histórias de dinossauros que tanto gostava de contar. Também sugeriu que ele começasse a tocar piano, honrando a memória da mãe. Você acha que eu conseguiria aprender as músicas que minha mãe tocava? Perguntou Gabriel. Tenho certeza de que sim. E ela ficaria emocionada de ouvir você tocando. André contratou um professor de piano para Gabriel, e em poucas semanas, o som de música voltou a ecoar pela casa. Mas as mudanças não se limitavam a Gabriel. André descobriu-se chegando mais cedo em casa, criando desculpas para prolongar as conversas com Laura, interessando-se pelos detalhes da rotina doméstica que antes delegava inteiramente para Dona Conceição. Laura fez um estrogonofe incrível hoje, comentava Gabriel durante o jantar. Ela disse que é uma receita especial da avó dela. A Laura cozinha também? Perguntava André, sempre surpreso com os novos talentos que descobria nela. Dona Conceição está ensinando ela a usar todos os equipamentos da cozinha, e ela está ensinando a Dona Conceição umas receitas bem gostosas e simples. André percebia que Laura estava trazendo uma energia nova para a casa. Não apenas através de sua interação com Gabriel, mas através de sua presença naturalmente acolhedora. A casa estava mais limpa que nunca, mas também mais viva, mais cheia de risos e conversas. 3 meses haviam se passado desde que Laura começara a trabalhar na mansão dos Santana, e a transformação era visível para qualquer pessoa que conhecesse a família. Gabriel havia voltado a ser a criança curiosa e alegre que André se lembrava de antes da tragédia. Ele sorria constantemente, fazia planos para o futuro e, principalmente, havia desenvolvido uma conexão profunda com Laura que tocava o coração de André. Mas o que André não esperava era que ele mesmo também estaria sendo transformado pela presença dela. Começou com pequenas coisas. André se pegava acordando mais animado nas manhãs, sabendo que Laura estaria lá quando chegasse para o café da manhã. Inventava motivos para trabalhar no escritório de casa, em vez de ir para a empresa, só para poder ouvir as conversas animadas entre Laura e Gabriel ecoando pela casa. Papai, por que você tem trabalhado mais em casa? Perguntou Gabriel certa manhã com a perspicácia típica das crianças. Bem, eu tenho alguns projetos que preciso de silêncio para desenvolver. Mentiu André, que na verdade estava revisando planilhas que poderia fazer perfeitamente no escritório da empresa.
Ah, que bom! Assim você pode ouvir quando a Laura canta enquanto trabalha. Ela tem a voz mais bonita do mundo. André sorriu, porque secretamente concordava com Gabriel. A voz de Laura era realmente linda, melodiosa, suave, reconfortante. Muitas vezes ele parava o que estava fazendo apenas para escutar as canções que ela cantarolava enquanto organizava a casa. Foi numa tarde de agosto que André percebeu que seus sentimentos por Laura haviam ultrapassado muitos limites da relação profissional. Ele havia chegado mais cedo da empresa e encontrou Laura na biblioteca, organizando alguns livros que Gabriel havia deixado espalhados após uma tarde de leitura. Ela usava um vestido simples azul marinho que realçava sua figura delicada, os cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo baixo, e cantarolava baixinho uma música que André não reconheceu. A luz dourada da tarde entrava pelas janelas da biblioteca, criando um jogo de luz e sombra que fazia Laura parecer quase etérea. André ficou parado na porta, observando-a em silêncio, e foi atingido por uma onda de emoção que o pegou completamente desprevenido. Não era apenas atração física, embora Laura fosse inegavelmente bonita. Era algo muito mais profundo, a forma como ela se movia pela casa com naturalidade, como se sempre tivesse pertencido ali. A maneira carinhosa como falava de Gabriel, a alegria genuína em seus olhos quando via o menino feliz. "Senhor André!" Laura se sobressaltou quando o viu na porta. "Não o ouvi chegar. Desculpe, não queria assustar você. Estava apenas admirando seu trabalho", disse ele, tentando disfarçar o turbilhão de emoções. Laura sorriu, colocando o último livro na estante. "Gabriel é um menino muito inteligente, mas ainda não aprendeu a guardar as coisas no lugar", brincou. "Laura, posso fazer uma pergunta pessoal?" Ela assentiu, curiosa. Você é feliz trabalhando aqui?" A pergunta pegou Laura de surpresa. Ela parou de organizar os livros e olhou diretamente para André. "Muito feliz, senhor André. Por quê?" "Porque eu gostaria que soubesse que você não é apenas uma funcionária para nós. Você se tornou parte da família." Laura sentiu o coração acelerar. Havia algo na forma como André a olhava que era diferente, mais intenso, e ela reconheceu aquele olhar porque era exatamente o mesmo que sentia quando olhava para ele. "Obrigada, Sr. André. Vocês também se tornaram muito especiais para mim", respondeu ela, tentando manter a voz firme. "Me chama apenas de André, por favor. Já faz tempo que somos bem mais que patrão e funcionária." O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão emocional. Laura sabia que deveria sair da biblioteca, voltar para suas atividades, manter a distância profissional, mas não conseguia se mover. "Laura", André se aproximou devagar. "Posso te contar algo?" Ela assentiu, sem confiar na própria voz. "Há 2 anos, desde que Helena morreu, eu achei que nunca mais conseguiria sentir alegria de verdade. Pensava que havia perdido para sempre a capacidade de ser feliz. Mas você trouxe vida de volta para esta casa, e não apenas para Gabriel, para mim também." Laura fechou os olhos por um momento, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. "André, Você não precisa dizer nada agora. Só queria que soubesse." Naquela noite, Laura mal conseguiu dormir. As palavras de André ecoavam em sua mente, e ela se viu dividida entre os sentimentos que cresciam dentro do seu peito e a realidade cruel que sabia que precisaria enfrentar em breve. Nos dias seguintes, a dinâmica entre André e Laura mudou sutilmente. Ele começou a encontrar mais motivos para conversar com ela, para estar por perto quando ela trabalhava, para incluí-la nas atividades familiares. "Laura, que tal jantarmos fora hoje? Eu, você e Gabriel", sugeriu André numa sexta-feira. "Senhor André, eu acho que não seria apropriado." "Por que não? Somos uma família, não somos?"
interveio Gabriel, que havia escutado a conversa. Por favor, Laura, nunca saímos os três juntos. Como negar o pedido daquela criança que já significava tanto para ela? O jantar foi num restaurante elegante, mas acolhedor nos Jardins. Gabriel se comportou como um pequeno cavalheiro, puxando a cadeira para Laura, fazendo piadas que a faziam rir, contando histórias sobre os livros que havia lido durante a semana. André observava Laura interagir com Gabriel e sentia o coração se encher de uma ternura que não experimentava há anos. Ela tinha uma forma única de tratar o menino, com carinho, mas também com respeito por sua inteligência, com proteção, mas também incentivando sua independência. Laura, você acha que eu vou ser inteligente como meu pai quando crescer? Perguntou Gabriel durante a sobremesa. Gabriel, você já é inteligente como seu pai. E mais do que isso, você tem um coração bondoso que é ainda mais importante. Minha mãe sempre dizia que inteligência sem bondade não serve para nada. Sua mãe era muito sábia. E você tem os dois. Herdou a inteligência do seu pai e a bondade da sua mãe. André ficou emocionado ao ver como Laura honrava a memória de Helena, em vez de tentar competir com ela ou apagar sua importância na vida de Gabriel. No caminho de volta para casa, Gabriel adormeceu no banco de trás do carro. André dirigia em silêncio, ocasionalmente olhando pelo retrovisor para o filho dormindo peacefully. Ele está tão feliz, comentou Laura, também observando Gabriel. Graças a você. Você devolveu meu filho para mim, Laura. Ele sempre esteve aqui, só precisava de tempo para processar a dor. E você? Como processou a dor de perder seu pai? Laura ficou surpresa com a pergunta. Poucas pessoas se interessavam genuinamente pela sua história pessoal. Foi difícil. Meu pai era meu herói, sabe? Homem simples, trabalhador, que me ensinou que caráter vale mais que dinheiro. Quando ele morreu, senti como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. Como conseguiu superar? Acho que nunca superei completamente. A gente aprende a conviver com a ausência, a carregar o amor que sentimos por essas pessoas dentro do coração. E depois de um tempo, percebe que elas continuam vivas através das lições que nos ensinaram. André estacionou o carro na garagem da mansão, mas nenhum dos dois fez menção de sair imediatamente. Laura, posso fazer mais uma pergunta pessoal? Claro. Você já pensou em se casar novamente? Em constituir uma nova família? A pergunta atingiu Laura como uma flechada. Ela se virou para olhar para André e nos olhos dele viu não apenas curiosidade, mas esperança. André, Papai, chegamos. Gabriel acordou no momento exato, interrompendo a conversa. Chegamos sim, campeão. Vamos para casa. Naquela noite, depois que Gabriel foi dormir, André encontrou Laura na cozinha, terminando de organizar algumas coisas para o dia seguinte. Laura, sobre a pergunta que fiz no carro. André, acho melhor não continuarmos essa conversa. Por quê? Laura respirou fundo, reunindo coragem para dizer o que precisava ser dito. Porque somos de mundos muito diferentes. Porque eu trabalho para você. Porque Gabriel precisa de estabilidade, não de complicações. E se nada disso fosse impedimento? E se eu dissesse que não me importo com diferenças sociais? E se eu dissesse que você trouxe mais estabilidade para a vida de Gabriel do que qualquer outra pessoa conseguiu nos últimos 2 anos? Laura sentiu as lágrimas chegarem aos olhos. André, por favor, não torne as coisas mais difíceis do que já são. Difíceis por quê? Explica para mim o que há de tão difícil em 2 pessoas que se gostam tentarem ser felizes juntas. A sinceridade na voz de André quase derrubou todas as defesas de Laura. Por um momento, ela se permitiu imaginar como seria aceitar aquele amor, fazer parte oficialmente daquela família, acordar todos os dias sabendo que pertencia ali. Mas então, a realidade a trouxe de volta à terra com força brutal. Porque algumas coisas simplesmente não são possíveis, André. E quanto mais rápido aceitarmos isso, melhor para todos. Ela saiu da cozinha rapidamente, deixando André sozinho com suas dúvidas e sua dor.
Nos dias seguintes, Laura se esforçou para manter a distância profissional, mas era difícil ignorar os olhares de André, os pequenos gestos de carinho, a forma como ele sempre arranjava desculpas para estar perto dela. Gabriel, com a intuição das crianças, percebeu a mudança na dinâmica. «Laura, por que você e meu pai ficaram estranhos?» perguntou ele certa tarde, enquanto ela o ajudava com a lição de matemática. «Estranhos como, Gabriel? Vocês não conversam mais como antes, e meu pai fica triste quando você não está por perto». Laura sentiu o coração se apertar. «Às vezes, os adultos passam por fases complicadas, querido, mas isso não muda o que sinto por você. Eu sei, mas eu queria que vocês fossem felizes. Vocês ficam felizes quando estão juntos». A observação inocente de Gabriel foi como uma punhalada no coração de Laura. Se uma criança de 8 anos conseguia ver o óbvio, por que ela estava lutando tanto contra seus próprios sentimentos? Foi numa tarde de setembro, enquanto regava as orquídeas no jardim de inverno, que André a encontrou mais uma vez. Desta vez, ele estava determinado a não deixar que ela fugisse da conversa. «Laura, precisamos conversar. André, por favor». «Não, desta vez você vai me ouvir até o final». A voz dele estava firme, mas carregada de emoção. «Há meses que tento entender por que você continua me rejeitando, por que insiste em manter distância, quando é óbvio que existe algo especial entre nós». Laura continuou regando as plantas, evitando olhar para ele. «Você acha que eu não percebo como você me olha? Como sorri quando chego em casa? Como seus olhos brilham quando conversamos? Você acha que eu não noto que você sente o mesmo que eu sinto?» «André, eu te amo, Laura». As palavras saíram com uma força que o surpreendeu. «Eu te amo de um jeito que não achei que fosse possível amar novamente. E não é apenas gratidão pelo que você fez pelo Gabriel. É amor verdadeiro, profundo, do tipo que a gente só sente uma vez na vida». Laura parou de regar as plantas, mas ainda não conseguia olhar para ele. «Você trouxe luz de volta para a minha vida, Laura. Você me fez lembrar de quem eu era antes de tudo desabar. Você me fez acreditar que é possível ser feliz novamente». «André, pare, por favor». «Não vou parar, porque sei que você também me ama. Vejo isso em cada gesto seu, em cada olhar, em cada sorriso que você reserva só para mim». Laura finalmente se virou para ele e André viu lágrimas correndo pelo seu rosto. «E se eu amo, o que isso muda?» «Muda tudo. Significa que podemos ser uma família de verdade. Você, eu, Gabriel, Diego. Podemos ser felizes juntos». «André, você não entende. Então me explica. Me faz entender por que duas pessoas que se amam não podem ficar juntas». Laura olhou nos olhos dele, nos olhos do homem que havia se tornado o amor da sua vida, e quase contou a verdade. Quase explicou que não era questão de diferenças sociais, mas de tempo limitado. Quase disse que o amava tanto que preferia protegê-lo da dor que estava por vir. Mas não conseguiu. Em vez disso, endureceu o coração mais uma vez. «Porque eu não posso me dar ao luxo de viver em contos de fada, André. Eu tenho responsabilidades, tenho um filho para criar, tenho contas para pagar. Não posso me permitir sonhar com coisas impossíveis». «Impossíveis por quê? Por causa de dinheiro. Eu tenho dinheiro suficiente para cuidar de você e de Diego pelo resto da vida». «Não é sobre dinheiro?» «Então, é sobre o quê?» Laura respirou fundo, preparando-se para a mentira mais dolorosa que já havia contado. «É sobre realidade, André. Você é um empresário milionário. Eu sou uma faxineira da periferia. Você tem mestrado em engenharia, eu mal terminei o ensino médio. Vocês têm um mundo, eu tenho outro. E por mais que a gente se engane, achando que amor conquista tudo, a verdade é que diferenças dessa magnitude não desaparecem só porque a gente quer». André ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo as palavras dela. «Você realmente acredita nisso?» «Acredito. Então eu estava errado sobre você». A dor na voz de André era palpável. «Achei que você fosse diferente, que enxergasse além das aparências. Mas você é igual a todas as outras pessoas
que reduzem o valor de uma pessoa ao tamanho da conta bancária. André, não, Laura. Se é assim que você pensa, então realmente não temos nada para conversar. Ele saiu do jardim de inverno, deixando Laura sozinha com suas mentiras e seu coração despedaçado. Naquela noite, Laura chorou até não ter mais lágrimas. Não pela rejeição que havia dado, mas por ter que abrir mão do único amor verdadeiro que já havia sentido na vida adulta. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa para ambos. André voltou ao padrão antigo de sair muito cedo e voltar muito tarde, evitando qualquer contato desnecessário com Laura. Quando se encontravam pelos corredores da casa, ele a cumprimentava com polidez fria e distante. Laura, por sua vez, se concentrava obsessivamente no trabalho, mantendo-se ocupada para não pensar nos olhares magoados de André, nas conversas que não tinham mais, no vazio que se instalara entre eles. Mas quem mais sofreu com essa mudança foi Gabriel. Laura, por que meu pai não janta mais com a gente? Perguntou o menino numa noite, empurrando a comida no prato sem apetite. Ele está muito ocupado com trabalho, querido. Mas ele sempre arranja tempo para as coisas importantes. E jantar em família era importante para ele. Laura não soube o que responder. Como explicar para uma criança de 8 anos que os adultos às vezes fazem escolhas que machucam a si mesmos e as pessoas que amam? Gabriel, às vezes os adultos passam por fases difíceis. É por minha culpa? A pergunta saiu num fio de voz. Eu fiz alguma coisa errada? O coração de Laura se despedaçou ao ver a insegurança nos olhos de Gabriel. Não, meu amor. Você não fez nada errado. Seu pai te ama mais que tudo no mundo. Então por que ele está triste? Por que vocês dois ficaram diferentes? Laura se ajoelhou na frente de Gabriel e segurou o rosto dele com as 2 mãos. Gabriel, você precisa entender uma coisa. Nada do que está acontecendo entre mim e seu pai tem a ver com você. Você é a coisa mais maravilhosa que aconteceu na vida dele. E na minha também. Mas vocês brigaram por minha causa? Não brigamos, querido. Apenas, às vezes, os adultos têm opiniões diferentes sobre coisas importantes. Gabriel ficou pensativo por um momento. Você vai embora daqui? A pergunta que Laura mais temia finalmente havia sido feita. Por que você acha isso? Porque todas as pessoas que eu gosto acabam indo embora. Laura sentiu as lágrimas chegarem aos olhos. Puxou Gabriel para um abraço apertado. Eu não vou embora, Gabriel. Você pode contar comigo. Mas mesmo enquanto fazia essa promessa, Laura sabia que talvez não pudesse cumpri-la. André, por sua vez, estava mergulhado numa tristeza que o lembrava dos piores dias após a morte de Helena. A diferença é que desta vez ele sabia que a perda poderia ter sido evitada, que havia dependido apenas de Laura aceitar o amor que ele oferecia. Senhor André, o senhor não está bem, comentou Dona Conceição certa manhã, enquanto preparava o café que ele mal tocou. Estou bem, Dona Conceição. Não está, não, e a Laura também não está. Vocês dois andam como almas penadas por esta casa. André olhou para a governanta, surpreso pela observação direta. E o Gabriel está sofrendo com isso tudo, continuou ela. Ontem ele me perguntou se tinha feito alguma coisa para deixar o papai triste. O que a senhora disse para ele? Disse que adultos, às vezes, são complicados demais para o próprio bem. André suspirou, passando as mãos pelo cabelo. Dona Conceição, a senhora acha que eu estou sendo egoísta, pensando só nos meus sentimentos? Senhor André, na minha idade e depois de tanto tempo trabalhando para famílias, eu aprendi uma coisa. Quando 2 pessoas se gostam de verdade, tudo mais é detalhe que se resolve. O problema é quando o orgulho fica maior que o amor. Não é orgulho, é que Laura deixou bem claro que não quer nada comigo. Deixou mesmo? Ou deixou claro que está com medo? André olhou para Dona Conceição com curiosidade. Medo de quê? Senhor André, eu vejo como aquela menina olha para o senhor. Não é o olhar de quem não quer nada, é o olhar de quem quer tudo, mas não acredita que merece. A senhora acha que...
Acho que vocês dois estão desperdiçando algo bonito por causa de bobagens. E o Gabriel está pagando o preço. Naquela tarde, André decidiu tentar uma abordagem diferente. Em vez de confrontar Laura diretamente, começou a demonstrar seus sentimentos através de pequenos gestos. Flores apareceram na cozinha toda segunda-feira, sempre com um bilhetinho simples. Obrigado por tudo que faz por nós. Chocolates importados começaram a aparecer na gaveta onde Laura guardava os produtos de limpeza, com mensagens como: para adoçar seus dias. Um dia, Laura encontrou um livro de poemas na mesa da biblioteca, onde sempre organizava os livros de Gabriel. Era um volume antigo, de capa de couro, com uma dedicatória manuscrita na primeira página. Para Laura, que trouxe poesia de volta para nossa casa. André. Cada gesto mexia profundamente com Laura, que lutava para manter as defesas erguidas enquanto seu coração se derretia. Por que você não dá uma chance para meu pai? Perguntou Gabriel certa tarde, com a franqueza típica das crianças. Gabriel, eu sei que vocês se gostam. E sei que vocês seriam felizes juntos. Por que isso é tão complicado? Laura parou de dobrar as roupas e olhou para o menino que já amava como filho. Gabriel, às vezes as coisas não são tão simples quanto parecem. Mas o amor não deveria ser simples. Minha mãe sempre dizia que quando duas pessoas se amam de verdade, o resto é só detalhe. Sua mãe era muito sábia. Então por que vocês não seguem o conselho dela? Laura não teve resposta. Foi numa tarde de outubro que tudo mudou. André havia decidido fazer uma última tentativa. Desta vez, com uma grande declaração que não deixasse dúvidas sobre a sinceridade de seus sentimentos. Chegou em casa com um envelope. Laura, preciso falar com você. Ela estava na sala ajudando Gabriel com a lição de ciências e sentiu o coração acelerar ao ver a expressão determinada no rosto de André. Gabriel, que tal você continuar a lição no seu quarto? Preciso conversar com Laura. O menino obedeceu, mas não sem antes lançar um olhar esperançoso para os dois adultos. André se aproximou de Laura e estendeu o envelope. O que é isso? Abra. Dentro do envelope havia uma matrícula paga integralmente para um curso de pedagogia numa das melhores universidades privadas de São Paulo, bolsa de estudos para Diego numa escola particular de excelência, e documentos de uma conta bancária aberta em nome de Laura com uma quantia que garantiria independência financeira por muitos anos. Laura olhou os papéis com incredulidade. André, eu não posso aceitar isso. Você disse que não poderíamos ficar juntos por causa das diferenças sociais. Então vamos diminuir essas diferenças. Você vai estudar, vai se formar, vai ter a independência financeira que precisa. Não é sobre dinheiro ou estudo, André. Então é sobre o quê? Me diz de uma vez por todas qual é o verdadeiro motivo. Laura segurou os papéis com as mãos tremendo, dividida entre a gratidão imensa pelo que André estava oferecendo e o desespero de não poder aceitar. É sobre realidade, André. Sobre o fato de que contos de fada não existem na vida real. Que vida real, Laura? A vida real onde você trouxe alegria de volta para mim e para meu filho. A vida real onde Gabriel sorri todos os dias por sua causa. A vida real onde eu descobri que é possível amar 2 vezes na vida? André, por favor. Não! Desta vez você vai me ouvir até o final. Ele segurou as mãos dela, impedindo-a de fugir. Eu te amo, Laura. Te amo de um jeito que assusta, que transforma, que me fez acreditar novamente em felicidade, e sei que você também me ama, por mais que tente negar. Laura tentou se soltar, mas André não deixou. Olha para mim e me diz que não sente nada. Olha nos meus olhos e me diz que tudo isso é só imaginação minha. Laura olhou para André, e ele viu nos olhos dela todo o amor que ela tentava esconder, toda a dor de ter que rejeitá-lo, todo o desespero de quem estava perdendo a batalha contra o próprio coração. Eu não posso, André. Por que não? Porque... Laura respirou fundo. E por um momento André pensou que ela finalmente contaria a verdade. Porque eu não quero complicar a vida de Gabriel.
Ele já passou por muito. Se nós tentássemos algo e não desse certo, e se desse certo? Não podemos nos dar ao luxo de apostar nisso. André soltou as mãos dela, finalmente compreendendo que Laura não mudaria de ideia. Então não há nada mais que eu possa fazer. Não! Mesmo que eu diga que você é a mulher mais incrível que já conheci, mesmo que eu diga que você transformou nossa casa num lar, mesmo que eu diga que não consigo imaginar minha vida sem você, Laura fechou os olhos para não ver a dor nos olhos de André. Mesmo assim, André assentiu tristemente. Então acho que não temos mais nada para conversar. Ele saiu da sala, deixando Laura sozinha com os documentos nas mãos e o coração em pedaços. Naquela noite, pela primeira vez, desde que começara a trabalhar na mansão, Laura chorou no trabalho. Chorou pela situação impossível em que se encontrava, pela dor que estava causando a André e Gabriel, pela vida que poderia ter tido se as circunstâncias fossem diferentes. Novembro chegou carregado de uma tensão emocional que parecia pesar sobre toda a mansão dos Santana. André havia voltado à rotina obsessiva de trabalho que caracterizava os meses após a morte de Helena, saindo antes do amanhecer e voltando quando Gabriel já estava dormindo. Era sua forma de lidar com a dor da rejeição e de evitar os olhares de Laura. Gabriel, por sua vez, havia se tornado uma criança triste novamente. Não mais o menino introspectivo dos primeiros meses após a morte da mãe, mas uma criança que claramente sentia o peso da tristeza dos adultos ao seu redor. Laura, por que o papai não me leva mais para ver as estrelas? Perguntou ele numa noite, enquanto ela o ajudava a se preparar para dormir. Ele está muito ocupado no trabalho, querido. Mas ele sempre dizia que eu era mais importante que qualquer trabalho. Laura sentiu um aperto no peito. André era um pai maravilhoso, e ela sabia que ele estava se privando da companhia do filho por causa da situação entre eles. Gabriel, que tal amanhã você pedir para o papai te mostrar as estrelas? Tenho certeza de que ele não vai conseguir dizer não. Você acha? Tenho certeza. Mas Laura não estava certa de nada. Há semanas, ela vinha sentindo uma exaustão que não conseguia atribuir apenas ao cansaço físico ou emocional. Dores que vinham em ondas, uma fadiga constante que parecia sugar sua energia, momentos em que precisava se apoiar na parede para não cambalear. "Menina, você não está bem", observou Dona Conceição, certa manhã, encontrando Laura pálida na cozinha. "Estou apenas cansada. Noites mal dormidas. Isso não é só cansaço. Você está emagrecendo, perdeu a cor do rosto. Quando foi a última vez que você foi ao médico?" Laura evitou responder. Não havia ido ao médico porque sabia exatamente o que ele diria, e não estava pronta para ouvir o prognóstico que já conhecia. Durante todo aquele período, ela havia conseguido esconder os sintomas com uma maestria impressionante. Quando sentia dores intensas, encontrava desculpas para se afastar momentaneamente. Quando a fadiga era insuportável, dizia que estava com dor de cabeça. Quando Gabriel perguntava por que ela às vezes parecia triste, inventava que estava preocupada com algum problema doméstico. Mas seu corpo estava começando a trair seus esforços de esconder a verdade. "Laura, você comeu alguma coisa estragada?" perguntou Gabriel certa tarde, quando a encontrou no banheiro, claramente mal. "Deve ser só uma virose, Gabriel. Vai passar. Quer que eu chame meu pai? Ele pode te levar no médico." "Não precisa, querido. É só um mal-estar passageiro." Mas não era passageiro, e estava ficando cada vez pior. André, mesmo tentando manter distância emocional, não conseguia deixar de notar as mudanças em Laura. A forma como ela às vezes se apoiava discretamente nos móveis, como evitava carregar objetos pesados, como seu sorriso às vezes parecia forçado. "Dona Conceição, Laura está bem?" perguntou ele certa manhã, quando encontrou a governanta preparando um chá especial. "É para o estômago dela. Anda enjoada há semanas, mas não quer ir no médico." André sentiu uma preocupação imediata. "Enjoada como?" "Ah, senhor André,
Talvez ela só esteja precisando de umas férias. Faz meses que não descansa um dia. Mas André conhecia bem os sinais de quem não estava bem fisicamente. Helena era médica e ele havia aprendido a observar sintomas durante a época em que ela trabalhava em plantões pesados. Na sexta-feira daquela semana, André decidiu chegar mais cedo em casa, com a desculpa de pegar alguns documentos esquecidos no escritório. Na verdade, queria observar Laura mais atentamente. Encontrou-a na sala de estar, limpando uma estante de livros, mas notou como ela fazia pausas frequentes, como apoiava a mão na cintura quando pensava que ninguém estava vendo. Laura, você está bem? Estou sim, André. Por quê? Você parece cansada. É só a rotina, nada demais. André não se convenceu, mas não insistiu. Sabia que Laura era teimosa quando se tratava de admitir qualquer fraqueza. Foi numa terça-feira pela manhã que o corpo de Laura finalmente se recusou a cooperar com sua determinação de esconder a verdade. Ela estava limpando a biblioteca, cantarolando baixinho como sempre fazia, quando uma onda de tontura intensa a atingiu. Tentou se apoiar na mesa de centro, mas a dor no abdômen era excruciante demais. Suas pernas falharam e ela caiu no chão de madeira com um baque que ecoou pela casa. Gabriel, que estava na cozinha terminando de tomar café da manhã, ouviu o barulho. "Laura!" gritou ele, correndo em direção ao som. Quando a encontrou inconsciente no chão da biblioteca, seu primeiro impulso foi gritar pelo pai. "Papai, papai, vem rápido! A Laura caiu!" André, que estava se arrumando para sair para o trabalho, desceu as escadas correndo ainda de pijama. Quando viu a cena na biblioteca, Laura desmaiada no chão, pálida como papel, Gabriel chorando ajoelhado ao lado dela, sentiu como se o mundo tivesse parado. "Gabriel, vai para a cozinha e pede para Dona Conceição chamar a ambulância agora!" gritou André, ajoelhando-se ao lado de Laura e verificando sua pulsação. "Ela vai ficar bem, né, papai?" chorou Gabriel. "Vai, filho. Vai chamar a ambulância." André segurou Laura nos braços, sussurrando. "Não faz isso comigo, Laura. Não agora. Não depois de tudo." A ambulância chegou em 15 minutos, que pareceram uma eternidade. Os paramédicos estabilizaram Laura e a prepararam para o transporte para o hospital. André insistiu em ir junto na ambulância, deixando Gabriel aos cuidados de Dona Conceição. "Senhor, o senhor é parente da paciente?" perguntou o paramédico durante o trajeto. André hesitou. Que resposta poderia dar? Que ela era sua funcionária, que era a mulher por quem estava perdidamente apaixonado, que era a pessoa mais importante em sua vida depois do filho. Sou a pessoa mais próxima que ela tem, respondeu, segurando a mão inerte de Laura. No hospital, André foi obrigado a ficar na sala de espera, enquanto Laura era examinada pelos médicos. Caminhou de um lado para outro como um animal enjaulado, rezando para todos os santos que conhecia, barganhando com Deus, prometendo qualquer coisa em troca da vida de Laura. 2 horas se passaram antes que Dr. Mendes aparecesse na sala de espera. Era um homem de meia idade, com um jaleco branco e uma expressão grave que fez o sangue de André gelar nas veias. "Senhor André, o senhor é parente da paciente Laura Silva? Sou o empregador dela. Como ela está, doutor?" Mendes olhou ao redor da sala de espera, depois de volta para André. "Preciso falar com um familiar sobre o quadro clínico da paciente. O senhor conhece algum parente próximo dela? Ela tem um filho de 10 anos, mas ele está na escola. Eu sou a pessoa mais próxima que ela tem no momento. Por favor, me diga como ela está." Dr. Mendes hesitou por um momento, claramente desconfortável com a situação. "Senhor André, preciso perguntar. O senhor sabia que Laura tem uma condição médica séria?" O mundo de André parou. As palavras do médico chegaram até ele como se viessem de muito longe, abafadas, irreais. "Como assim condição médica séria?" "Ela tem um diagnóstico de câncer no pâncreas, em estágio avançado. Segundo o prontuário dela, foi diagnosticada em maio deste ano." André se apoiou na parede, sentindo as pernas falharem. Maio. Ela sabia desde maio.
desde antes de começar a trabalhar para ele. Todos aqueles meses, todas aquelas rejeições, todas aquelas vezes que ela disse que eles eram de mundos diferentes. Doutor? André conseguiu sussurrar. Qual é o prognóstico? Dr. Mendes baixou os olhos. É um caso bastante sério, Sr. André. Ela tem feito tratamento paliativo conosco, mas o tumor é muito agressivo. Quanto tempo? É difícil precisar, mas talvez alguns meses. Lamento muito. André deslizou pela parede até se sentar no chão do corredor do hospital, tentando processar a informação. De repente, tudo fazia sentido. A palidez gradual, a perda de peso, os momentos em que ela parecia estar sentindo dor, mas inventava outras desculpas, todas as rejeições ao amor que ele oferecia. Ela não o estava rejeitando por falta de amor. Ela o estava rejeitando por excesso de amor. Posso vê-la? Perguntou André, levantando-se com dificuldade. Ela está consciente agora, mas bastante debilitada. Quarto 237. André caminhou pelos corredores do hospital como se estivesse em transe. Quando chegou ao quarto 237, parou na porta por um momento, observando Laura conectada a diversos aparelhos, mas acordada e consciente. Seus olhos se encheram de lágrimas no momento em que ela o viu se aproximar da cama. Você descobriu, ela disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação triste. André se sentou na cadeira ao lado da cama e, sem dizer uma palavra, segurou a mão dela entre as suas. Por que você não me contou? Sua voz era apenas um sussurro carregado de dor. Porque eu te amo. Ela respondeu simplesmente, as lágrimas correndo livremente pelo rosto. Porque vocês já passaram por uma perda devastadora com Helena. Porque Gabriel não merecia se apegar a alguém que ia deixá-lo novamente. Porque você não merecia ter o coração partido 2 vezes. André levou a mão dela aos lábios e a beijou delicadamente. Laura, você não tinha o direito de tomar essa decisão sozinha, de decidir por mim, por nós. Eu só queria proteger vocês. E quem estava protegendo você? Quem estava te dando força enquanto você cuidava de todo mundo, enquanto escondia sua própria dor? Foi a primeira vez em meses que Laura permitiu que sua vulnerabilidade aparecesse completamente. Ela chorou nos braços de André, finalmente deixando que alguém visse todo o medo, toda a solidão, todo o peso que carregava sozinha desde maio. Eu estou com tanto medo, André, confessou entre os soluços. Eu sei, amor, eu sei, mas agora você não está sozinha. Nunca mais vai estar sozinha. Mas e o Gabriel? Como vamos explicar para ele? Vamos explicar juntos, da forma mais carinhosa possível. Ele precisa saber a verdade. André, eu não quero que você se sinta obrigado a... Laura, ele interrompeu, segurando o rosto dela com as 2 mãos. Eu te amo. Te amo quando está saudável. Te amo quando está doente. Te amo em qualquer circunstância. E vou lutar por você, por nós, até o último segundo. Os médicos disseram que não há muito o que fazer. Os médicos daqui disseram isso. Mas existem outros médicos, outros tratamentos, outras possibilidades. Eu não vou desistir de você, Laura. Não agora. Não nunca. Naquela tarde, André não voltou para casa até ter conversado com todos os médicos disponíveis, até ter entendido completamente o quadro de Laura, até ter começado a fazer uma lista de especialistas para buscar segunda opinião. Quando finalmente chegou em casa, encontrou Gabriel na sala, ainda em choque pela manhã traumática. Papai, a Laura vai ficar boa? Perguntou o menino assim que viu o pai. André se sentou ao lado de Gabriel e o puxou para um abraço. Gabriel, preciso te contar uma coisa muito importante sobre Laura. O quê? Ela está doente, filho. Muito doente. E é por isso que ela desmaiou hoje. Gabriel se afastou para olhar no rosto do pai. Doente como a mamãe estava. André respirou fundo. Helena havia morrido instantaneamente no acidente. Gabriel nunca havia vivenciado o processo de uma doença prolongada. É uma doença diferente, Gabriel. Laura tem uma doença que os médicos estão tentando tratar. Ah, ela pode morrer? A pergunta direta de Gabriel atingiu André como um soco no estômago.
Os médicos estão fazendo tudo o que podem para ajudá-la a ficar boa. Mas ela pode morrer? Gabriel insistiu. André olhou nos olhos do filho e decidiu que ele merecia honestidade, mesmo que dolorosa. Sim, Gabriel, ela pode morrer, mas eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que isso não aconteça. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. É por isso que ela não queria namorar com você? Porque estava doente? André ficou surpreso com a percepção do filho. Como você sabe que eu queria namorar com ela? Papai, eu tenho 8 anos, não sou bobo. Eu via como vocês se olhavam. E eu queria muito que vocês ficassem juntos. Sim, Gabriel. Laura me rejeitou porque estava tentando nos proteger da dor de perdê-la. Mas isso é bobagem. Se a gente ama alguém, a gente quer estar com essa pessoa. Não importa o que aconteça. A sabedoria simples de Gabriel tocou profundamente André. Você está certo, filho. É exatamente isso que vamos fazer. Vamos amar Laura e cuidar dela. Aconteça o que acontecer. Posso visitar ela no hospital amanhã? Claro que pode. Ela vai ficar muito feliz em te ver. Naquela noite, enquanto Gabriel dormia, André passou horas na internet pesquisando sobre tratamentos experimentais para câncer de pâncreas, contatando médicos renomados, fazendo uma lista de hospitais especializados ao redor do mundo. Se Laura pensava que ele ia desistir dela facilmente, estava muito enganada. André Santana havia construído um império empresarial do zero. Havia superado obstáculos que pareciam impossíveis. Havia encontrado soluções para problemas que outros consideravam insolúveis. E agora ia usar toda a sua determinação, todos os seus recursos, todos os seus contatos para salvar a vida da mulher que amava. Porque se havia uma coisa que André havia aprendido na vida, era que não existem problemas impossíveis, apenas soluções que ainda não foram descobertas. E ele tinha a intenção de descobrir a solução que salvaria Laura. Não importava quanto tempo, dinheiro ou esforço isso custasse. Na manhã seguinte, André chegou ao hospital às 7 horas, carregando uma pasta repleta de informações que havia coletado durante uma noite insone de pesquisas. Encontrou Laura acordada, um pouco mais corada que no dia anterior, tomando um café hospitalar que ela claramente não estava apreciando. Bom dia, amor, disse ele, beijando delicadamente a testa dela. André, você não deveria estar aqui tão cedo. E o Gabriel? Dona Conceição está levando ele para a escola. Depois do almoço, vamos vir juntos te visitar. Laura sorriu pela primeira vez em semanas. Ele está bem? Não ficou muito assustado? Ficou preocupado, mas conversamos honestamente sobre tudo. Ele quer ajudar a cuidar de você. André, eu não quero que Gabriel passe por isso. Ver alguém que ele ama ficando doente. Laura, Gabriel já perdeu a mãe de forma traumática e súbita. Desta vez, ele vai ter a chance de expressar seu amor, de cuidar, de se despedir se necessário. Acredite em mim, isso é mais saudável que uma perda repentina. Laura assentiu, reconhecendo a sabedoria nas palavras de André. Agora, continuou André, abrindo a pasta que havia trazido, preciso te mostrar algumas coisas que descobri. Durante a hora seguinte, André apresentou para Laura um relatório detalhado de tratamentos experimentais disponíveis ao redor do mundo. Havia imprimido artigos médicos sobre imunoterapia experimental, cirurgias robóticas de precisão, protocolos de tratamento que estavam sendo testados em centros médicos de excelência nos Estados Unidos, Europa e Japão. André, isso tudo deve custar uma fortuna. Laura, eu tenho uma fortuna. E de que adianta ter dinheiro se não posso usar para salvar a pessoa que mais amo? Mas não há garantias de que qualquer um desses tratamentos funcione. E não há garantia de que não funcionem. Laura, você tem 2 opções: desistir e aceitar o prognóstico que te deram aqui, ou lutar comigo. Laura olhou nos olhos de André e viu ali uma determinação férrea que a comoveu profundamente. Por que você faria isso por mim? Porque te amo. Porque você trouxe vida de volta para mim e para meu filho.
porque não consigo imaginar um futuro sem você. Porque acredito que milagres acontecem quando a gente não desiste de lutar. Naquele momento, Dr. Mendes entrou no quarto para a visita médica matinal. Dr. Mendes, disse André, levantando-se. Preciso conversar com o senhor sobre opções de tratamento alternativas para Laura. Senhor André, como eu expliquei ontem, o quadro de Laura é bastante sério. Entendo isso, mas gostaria de buscar uma segunda opinião. Na verdade, várias segundas opiniões. André mostrou para o médico a pasta com as pesquisas que havia feito. Existe um protocolo experimental no MD Anderson Cancer Center, em Houston, que tem mostrado resultados promissores para casos similares ao de Laura. Gostaria de entrar em contato com eles. Dr. Mendes folheou os papéis com interesse crescente. Senhor André, estes são tratamentos experimentais muito caros e sem garantia de sucesso. Doutor, tenho recursos para custear qualquer tratamento em qualquer lugar do mundo. A questão não é dinheiro. A questão é, existe alguma chance, por menor que seja, de salvar Laura? Doutor. Mendes olhou para Laura, depois de volta para André. Existe uma chance pequena, mas existe. O tumor dela é agressivo, mas ainda operável. E ela é jovem, o que pode ser favorável para responder a tratamentos experimentais. Então vamos tentar. Naquela tarde, quando Gabriel visitou Laura no hospital, ele trouxe consigo um presente que fez ela chorar de emoção. Um álbum de fotos que ele havia montado com a ajuda de Dona Conceição, contendo todas as memórias que haviam criado juntos nos últimos meses. Para você se lembrar de todos os momentos felizes que a gente viveu, explicou Gabriel, subindo na cama do hospital para se aconchegar ao lado de Laura. As fotos mostravam Gabriel e Laura cozinhando juntos, Gabriel ajudando Laura a regar as plantas, os dois lendo no jardim, Laura ensinando Gabriel a fazer experiências científicas na cozinha. Havia também fotos dos três juntos, André, Laura e Gabriel, que Dona Conceição havia tirado discretamente durante jantares e momentos em família. Gabriel, isso é o presente mais lindo que já ganhei na vida, disse Laura, abraçando o menino com força. Laura, você vai ficar boa, né? O papai disse que vocês vão lutar juntos. Vamos sim, meu amor. Vamos lutar juntos. E quando você ficar boa, você vai casar com meu pai? A pergunta inocente fez Laura e André se entreolharem. Gabriel, disse André, primeiro vamos cuidar para Laura ficar boa. Depois conversamos sobre outras coisas. Mas vocês se amam, né? Sim, responderam os dois ao mesmo tempo, e foi a primeira vez que Laura admitiu seus sentimentos abertamente. Nos dias seguintes, André mobilizou uma verdadeira força-tarefa médica. Usou todos os seus contatos empresariais e pessoais para acelerar processos que normalmente levariam meses. Ligou para o cônsul americano, acionou conhecidos que tinham negócios nos Estados Unidos, moveu influências políticas e econômicas para conseguir vistos médicos em tempo recorde. Enquanto isso, a história começou a vazar para a imprensa de uma forma que ninguém havia previsto. Gabriel havia contado para seu melhor amigo da escola sobre Laura estar no hospital e sobre como o papai estava fazendo de tudo no mundo para salvá-la. A mãe do amiguinho era jornalista freelancer e, inicialmente por curiosidade pessoal, começou a investigar a história. Empresário mobiliza recursos internacionais para salvar funcionária doente foi a manchete que apareceu primeiro num site local de notícias, mas que rapidamente chamou a atenção de veículos maiores. A história tinha todos os elementos que a mídia adora: um empresário rico, uma funcionária humilde, uma doença grave e um homem disposto a gastar uma fortuna por amor. Em 48 horas, jornalistas estavam tentando conseguir informações sobre André, sobre Laura, sobre a história de amor real que estava acontecendo em São Paulo. Senhor André, uma repórter o abordou na saída do hospital. É verdade que o senhor pretende levar sua funcionária para tratamento experimental nos Estados Unidos? André parou e olhou diretamente para a câmera. Laura não é apenas minha funcionária.
Ela é a mulher que trouxe alegria de volta para a minha vida e para a vida do meu filho. Quando você ama alguém de verdade, você faz qualquer coisa para salvá-la. E é exatamente isso que eu vou fazer. O vídeo se espalhou pelas redes sociais como fogo em palha seca. Amor verdadeiro começou a aparecer nos trending topics do Twitter. Pessoas compartilhavam a história, algumas criticando André por gastar tanto em uma pessoa só quando há tanta necessidade no mundo. Outras defendendo que aquilo era a prova de que amor verdadeiro realmente existe. Mas André estava completamente alheio à repercussão midiática. Sua única preocupação era Laura. Dr. Richardson, o oncologista-chefe do MD Anderson Cancer Center em Houston, aceitou avaliar o caso de Laura através de videoconferência. Após analisar todos os exames e conversar com a equipe médica brasileira, ele foi direto ao ponto. É um caso desafiador, mas ela ainda é candidata ao nosso protocolo experimental. O tumor é agressivo, mas se conseguirmos levá-la para cá rapidamente, temos uma janela real de oportunidade. Quanto tempo temos? Perguntou André durante a videoconferência. Idealmente, ela deveria estar aqui dentro de uma semana. No protocolo que desenvolvemos, cada dia pode fazer diferença. André não hesitou. Ela estará aí. Organizar o transporte de Laura para Houston em menos de uma semana foi um desafio logístico que teria sido impossível sem os recursos e contatos de André. Ele fretou um avião hospital completo, com UTI móvel e equipe médica especializada para o translado. O custo era astronômico, mas para ele era irrelevante. André, isso é loucura, disse Laura da cama do hospital brasileiro, quando ele lhe contou sobre todos os arranjos. Você vai gastar uma fortuna. Laura, ele interrompeu, se ajoelhando ao lado da cama e segurando as mãos dela. Se eu gastasse tudo o que tenho e conseguisse apenas mais um dia com você, ainda assim seria o melhor investimento da minha vida. Gabriel, que visitava Laura todos os dias depois da escola, se aproximou da cama. Laura, o papai explicou que nos Estados Unidos os médicos têm equipamentos supermodernos que vão fazer você ficar boa para sempre. É verdade? Laura olhou para o menino, depois para André. Pela primeira vez em meses, permitiu que a esperança entrasse genuinamente em seu coração. Eu espero que sim, Gabriel. Eu espero muito que sim. E quando você ficar boa, nós vamos ser uma família de verdade. Laura e André se entreolharam, e ela viu nos olhos dele não apenas amor, mas uma determinação inabalável. Vamos, Gabriel, disse André. Nós já somos uma família. Agora vamos fazer tudo para que Laura fique conosco para sempre. No sábado pela manhã, Laura embarcou no avião hospital mais bem equipado que o dinheiro podia comprar, acompanhada por André, Gabriel, uma equipe médica completa de 5 profissionais e a esperança renovada de milhões de pessoas ao redor do mundo que haviam se apaixonado pela história deles e estavam torcendo pelo final feliz. Enquanto o avião decolava de São Paulo rumo a Houston, Gabriel segurou a mão de Laura e disse: Laura, minha mãe sempre dizia que quando a gente tem fé e amor, milagres podem acontecer. Laura apertou a mão do menino e olhou pela janela do avião, vendo o Brasil ficando para trás. Pela primeira vez desde maio, quando recebera o diagnóstico devastador, ela permitiu-se acreditar que talvez houvesse um futuro possível. Um futuro com André e Gabriel. Um futuro como uma família de verdade. E enquanto o avião voava através das nuvens em direção à esperança, Laura finalmente entendeu que às vezes o maior ato de amor não é proteger as pessoas que amamos da dor, mas permitir que elas lutem conosco contra ela. Houston, Texas. O que começou como uma jornada desesperada por tratamento médico se transformou na maior aventura familiar que André, Laura e Gabriel já haviam vivido. André havia alugado um apartamento amplo e acolhedor no centro médico da cidade, transformando aqueles meses desafiadores numa oportunidade única para eles se conectarem como nunca antes.
Longe da rotina estabelecida de São Paulo, longe das pressões sociais e profissionais, longe de tudo que os definia anteriormente, eles descobriram quem realmente eram como família. Gabriel, que inicialmente ficou apreensivo com a mudança para um país estrangeiro, rapidamente se adaptou à vida americana com a flexibilidade natural das crianças. Em 3 meses, estava fluente em inglês e havia se tornado uma pequena celebridade em sua nova escola internacional. Papai, hoje eu ensinei a palavra saudade para minha professora, contou Gabriel numa tarde, jogando a mochila no sofá do apartamento. Ela disse que é a palavra mais bonita que já ouviu e que agora entende por que o Brasil produz tanta música romântica. André sorriu, observando Laura na cozinha americana, experimentando receitas que misturavam temperos brasileiros com ingredientes locais. Durante os meses de tratamento, ela havia descoberto uma paixão inesperada pela gastronomia, criando pratos que se tornaram famosos entre os vizinhos do edifício onde moravam. Laura, a senhora do apartamento 12, quer saber se você pode ensinar a receita do seu Brazilian Comfort Food, disse André, abraçando-a por trás enquanto ela preparava um escondidinho adaptado com ingredientes americanos. Você quer dizer meu escondidinho de sweet potato? Riu Laura. Quem diria que uma receita da minha avó ia fazer sucesso no Texas? A vida em Houston havia criado uma nova dinâmica familiar completamente diferente de tudo que conheciam antes. André havia aprendido a trabalhar de forma mais inteligente e equilibrada, administrando seus negócios brasileiros remotamente e descobrindo que podia ser igualmente eficiente, trabalhando menos horas e tendo mais qualidade de vida. Todos os dias, ele almoçava em casa. Participava ativamente da rotina escolar de Gabriel. Acompanhava Laura em todas as consultas médicas e, principalmente, havia aprendido a viver cada momento com uma intensidade e gratidão que nunca havia experimentado antes. Sabe o que eu mais amo na nossa vida aqui? Perguntou Laura numa tarde, enquanto os 3 observavam o pôr do sol do terraço do apartamento, que oferecia uma vista panorâmica de Houston. O quê? Perguntaram André e Gabriel, quase simultaneamente. É que aqui nós descobrimos quem realmente somos como família, sem pressões externas, sem expectativas sociais, sem nada além de nós 3 e o amor que sentimos uns pelos outros. Gabriel se aconchegou entre os dois, um hábito que havia desenvolvido durante os meses mais difíceis do tratamento de Laura. Eu também amo nossa vida aqui. E amo que vocês finalmente assumiram que se amam e param de fingir que é complicado. André e Laura riram, porque Gabriel tinha razão. Em Houston, longe de todos os impedimentos que Laura havia criado na própria mente, eles haviam finalmente se permitido amar abertamente. Durante o tratamento experimental, que durou 8 meses intensos, eles criaram tradições e memórias que permaneceriam com eles pelo resto das vidas. Todas as sextas-feiras era noite brasileira, onde cozinhavam pratos típicos, ouviam música brasileira e ensinavam Gabriel sobre suas raízes culturais através de histórias e danças. Aos sábados, exploravam Houston como turistas curiosos, descobrindo museus fascinantes, parques únicos, festivais culturais de comunidades imigrantes de todo o mundo. Gabriel se tornou um pequeno embaixador cultural brasileiro, explicando para seus novos amigos americanos sobre futebol, carnaval e a importância do açaí na dieta brasileira. Aos domingos era dia de família internacional, onde faziam videochamadas com Diego no Brasil, que estava estudando intensivamente para o vestibular e morrendo de saudades da mãe. Conversavam com Dona Conceição, que cuidava da mansão em São Paulo, e mantinham contato com os novos amigos, americanos que Gabriel havia conquistado. Vocês sabiam que nossa história virou assunto até aqui nos Estados Unidos? Comentou André certa manhã, mostrando um artigo no Houston Chronicle. Brazilian family brings love and hope to Houston medical community. Diga o que eles escreveram,
Perguntou Laura, curiosa e um pouco envergonhada com toda a atenção midiática. Que somos um exemplo de como o amor pode transformar qualquer lugar em casa. E que Gabriel se tornou a criança mais querida da sua escola, ensinando português para colegas e professores. A repercussão internacional da história havia tomado proporções que nenhum deles esperava, mas sempre de forma positiva e inspiradora. Cartas chegavam diariamente de todo o mundo, não apenas de pessoas desejando boa sorte, mas de famílias compartilhando suas próprias histórias de superação, de casais que decidiram lutar pelos relacionamentos depois de conhecer a história de André e Laura, de crianças que desenhavam a família brasileira corajosa e enviavam pelos correios. Uma produtora de documentários americana havia se interessado pela história e acompanhou discretamente alguns dias da rotina deles, capturando momentos genuínos e tocantes. Laura ensinando Gabriel a fazer brigadeiros na cozinha americana, André aprendendo a tocar ukulele para serenatar a esposa durante as sessões de tratamento mais difíceis. Os três dançando forró na sala de estar do apartamento enquanto Houston brilhava através das janelas. Em 15 anos documentando histórias humanas, nunca encontrei uma família tão naturalmente feliz, comentou a diretora do documentário. Vocês irradiam uma energia de gratidão e amor que é impossível de fingir. E era verdade. Mesmo enfrentando o tratamento médico mais desafiador que qualquer um deles poderia imaginar, Laura, André e Gabriel haviam encontrado uma harmonia perfeita. Cada dificuldade se tornava uma oportunidade de se unirem mais. Cada momento de incerteza médica era transformado em uma chance de provarem o amor incondicional que sentiam uns pelos outros. Dr. Richardson, o oncologista-chefe que se tornara quase um membro da família durante aqueles meses, frequentemente comentava que nunca havia visto uma paciente responder tão positivamente a tratamento experimental. Laura tem algo que não pode ser medido em exames médicos, explicou ele durante uma das consultas. Ela tem uma razão poderosa para viver, um suporte emocional excepcional e uma determinação que potencializa qualquer tratamento que oferecemos. Durante os meses mais difíceis do protocolo experimental, quando Laura passava dias inteiros no hospital recebendo medicações que a deixavam debilitada, André e Gabriel desenvolveram um sistema de cuidado que impressionava toda a equipe médica. André havia transformado o quarto particular de Laura numa extensão do lar que haviam criado em Houston. Trouxe plantas, fotos da família, livros favoritos e até mesmo um pequeno sistema de som onde tocava as músicas brasileiras que ela amava. Gabriel visitava todos os dias depois da escola, sempre trazendo desenhos coloridos, histórias engraçadas dos colegas americanos, ou simplesmente sua presença alegre e reconfortante. Tia Laura, dizia Gabriel durante uma das tardes mais difíceis do tratamento, a professora de ciências disse que quando uma pessoa tem muito amor ao redor dela, o corpo dela fica mais forte para lutar contra qualquer doença. Você tem certeza de que sente todo o amor que a gente tem por você? Laura, mesmo debilitada pelos efeitos da medicação experimental, conseguia sorrir genuinamente quando Gabriel falava com ela dessa forma. Sinto sim, meu amor. Sinto tanto amor que às vezes acho que meu coração vai explodir de felicidade. Então você vai ficar boa logo, porque a gente tem muito amor para dar para você. André, observando essas interações do corredor do hospital, frequentemente se emocionava com a maturidade e sensibilidade que Gabriel havia desenvolvido durante aquela jornada. O menino havia amadurecido de forma extraordinária, mas sem perder sua essência alegre e curiosa. Foi durante o 6º mês de tratamento que receberam a notícia que mudou tudo. Dr. Richardson entrou no quarto de Laura com uma expressão que eles nunca haviam visto antes. Uma mistura de surpresa profissional e alegria genuína. Laura, André, Gabriel, tenho uma notícia que vai deixar vocês muito felizes. Os três se entreolharam, preparando-se para qualquer coisa.
Os últimos exames são extraordinários. O protocolo experimental superou todas as nossas expectativas. Não encontramos mais sinais ativos da doença. Laura está em remissão completa. O silêncio que se seguiu foi mágico, carregado de emoção pura e incrédula. Laura levou as mãos ao rosto. André ficou paralisado tentando processar as palavras que havia sonhado ouvir, e Gabriel foi o primeiro a quebrar o silêncio. Isso significa que a Laura está curada? De verdade. Significa que ela pode ter uma vida longa, saudável e completamente normal pela frente. Jovem Gabriel, respondeu Dr. Richardson com lágrimas nos próprios olhos. André se ajoelhou ao lado da cama de Laura, segurou as mãos dela e disse, com a voz embargada de emoção: "Casa, amor, vamos para casa, nossa casa." A notícia da recuperação de Laura se espalhou pelo mundo com a velocidade de um fenômeno viral positivo. Jornais de dezenas de países estamparam a história nas primeiras páginas com manchetes esperançosas. Love Conquers All, Brazilian Families Miracle in Houston, Estados Unidos. L'amour plus fort que tout, le miracle brésilien, França. Amor verdadeiro obra milagros, la história que emociona ao mundo, Espanha. Redes sociais explodiram em comemoração global. O hashtag Milagre do Amor se tornou trending topic mundial por 3 dias consecutivos. Mensagens de parabéns chegaram de celebridades internacionais, políticos de vários países e milhões de pessoas anônimas que haviam tornado a jornada de Laura, André e Gabriel parte de suas próprias vidas emocionais. O prefeito de Houston organizou uma cerimônia oficial de despedida, declarando André, Laura e Gabriel embaixadores honorários da esperança. O governador do Texas enviou uma proclamação oficial parabenizando a família brasileira que ensinou ao mundo inteiro o verdadeiro significado do amor incondicional e da perseverança. Mas para Laura, André e Gabriel, nada de toda essa repercussão importava tanto quanto a perspectiva de finalmente voltarem para casa como uma família oficialmente unida e com a promessa de um futuro longo juntos. 6 meses depois de receber a notícia da cura completa, numa manhã dourada de dezembro brasileiro, Laura acordou no quarto principal da mansão do Santana, não mais como funcionária, mas como a noiva que se casaria naquele mesmo dia. O quarto havia sido completamente transformado por André numa suíte nupcial digna de contos de fada, mas mantendo a elegância sóbria que Laura admirava. Flores brancas naturais decoravam cada canto. Havia uma vista panorâmica para o jardim onde a cerimônia aconteceria e um ambiente que respirava amor e sofisticação. Laura usava o vestido de noiva que havia pertencido à bisavó, uma relíquia familiar de renda francesa artesanal que Dona Conceição havia restaurado com todo cuidado durante os meses em que eles estiveram em Houston. O vestido não era apenas uma peça de roupa, mas um símbolo de continuidade familiar, de raízes, de tradição sendo honrada. Gabriel, agora com 9 anos e demonstrando uma maturidade impressionante, havia insistido em ajudar Laura a se preparar para o casamento. "Laura", disse Gabriel enquanto ajudava a ajustar o véu delicado, "posso te fazer uma pergunta importante?" "Claro, meu amor. Quando você se casar com meu pai hoje, você vai ser oficialmente minha mãe para sempre." Laura se ajoelhou para ficar na altura dele, segurando seu rosto com as 2 mãos. Exatamente como fazia nos momentos mais importantes das conversas deles. "Gabriel, eu já sou sua mãe no coração desde o primeiro dia em que te conheci. O casamento só vai tornar oficial o que já existe há muito tempo. E o Diego vai ser oficialmente meu irmão?" "Diego já é seu irmão, meu anjo. Houston ensinou para todos nós que família não tem nada a ver com sangue. Tem a ver com amor, cuidado e escolher estar presente na vida uns dos outros todos os dias." Gabriel sorriu daquele jeito especial que derretia o coração de Laura. "Então, hoje não é só o casamento de vocês. É o dia em que nossa família fica completa oficialmente.
A cerimônia foi realizada no jardim da mansão dos Santana, que havia sido transformado num cenário de sonhos. André havia contratado os melhores paisagistas de São Paulo para criar um ambiente que misturava elegância clássica com toques brasileiros autênticos. Um corredor de pétalas de rosas brancas e vermelhas conduzia até um altar, montado sob um pergolado coberto de jasmins naturais que perfumavam todo o jardim. Cadeiras de madeira clara acomodavam 200 convidados, uma mistura cuidadosamente planejada de família, amigos íntimos, colegas de trabalho de André, vizinhos de Laura da antiga casa na periferia, médicos que acompanharam o tratamento e pessoas que haviam se tornado especiais durante a jornada em Houston. Mas o que tornava aquele casamento verdadeiramente único era que milhões de pessoas ao redor do mundo acompanhavam através de uma transmissão ao vivo que André e Laura decidiram fazer para agradecer a todos que haviam torcido por eles durante os momentos mais difíceis. Queremos que todas as pessoas que enviaram orações, cartas de apoio e energia positiva para nossa família possam participar do nosso momento de maior felicidade, explicou André numa entrevista antes da cerimônia. Diego, agora com 15 anos e tendo crescido significativamente durante os meses em que Laura esteve em Houston, caminhou orgulhosamente ao lado da mãe em direção ao altar. Ele havia assumido com naturalidade o papel de dar à noiva e irradiava uma maturidade e elegância que impressionavam todos os presentes. "Mãe", sussurrou Diego enquanto caminhavam pelo corredor florido, "eu nunca te vi tão linda e tão feliz ao mesmo tempo. É porque hoje eu vou me casar com minha alma gêmea e vou ganhar oficialmente 2 filhos maravilhosos." André esperava no altar, vestindo um terno azul marinho impecável que realçava seus olhos, mas era impossível não notar que suas mãos tremiam ligeiramente de emoção. Ao seu lado, Gabriel segurava as alianças com a seriedade de quem carrega o tesouro mais precioso do mundo. Quando Laura apareceu no final do corredor florido, o murmúrio admirativo dos convidados se transformou em silêncio reverente. Ela estava radiante, não apenas pela beleza do vestido vintage ou pela maquiagem perfeita feita por profissionais renomados, mas pela luz interior de quem havia vencido a batalha mais importante da vida e encontrado seu lugar definitivo no mundo. André começou a chorar no momento em que a viu. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão profunda, de alívio imenso, de amor que transbordava de forma incontrolável. Chorava pelo milagre de estar ali, naquele momento, prestes a se casar com a mulher que havia transformado sua vida e a de seu filho de formas que ele nunca imaginou possíveis. O padre que conduziu a cerimônia era um homem simples que havia conhecido Laura desde criança na comunidade onde ela cresceu, e que fez questão de personalizar cada palavra da cerimônia para refletir a jornada única daquela família. "André, você aceita Laura como esposa, prometendo amá-la e cuidar dela na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza todos os dias de sua vida?" André olhou diretamente nos olhos de Laura e sua voz ecoou clara e emocionada por todo o jardim. "Padre, eu não apenas aceito Laura como minha esposa, eu a aceito como minha companheira de alma, como a mãe que Gabriel sempre mereceu ter, como a prova viva de que milagres existem quando a gente não desiste de lutar pelo amor verdadeiro. Eu prometo amar Laura não apenas na saúde e na doença, mas em cada segundo de cada dia pelo resto da minha vida. E se houver uma próxima vida, eu vou procurar por ela novamente, porque amor como o nosso é eterno." Não havia uma pessoa seca entre os convidados presentes. Até os cinegrafistas profissionais da transmissão ao vivo estavam visivelmente emocionados. "Laura, você aceita André como esposo, prometendo amá-lo e cuidar dele na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, todos os dias de sua vida?" Laura segurou as mãos de André com firmeza e com a voz clara, mas carregada de emoção que chegava aos corações de milhões de
Pessoas assistindo ao redor do mundo, respondeu: Padre, eu aceito André como meu marido, meu herói pessoal, o homem que literalmente moveu montanhas para me salvar, o pai que Diego sempre sonhou ter. André me ensinou que amor verdadeiro é aquele que não desiste jamais, mesmo quando tudo parece perdido. Eu prometo amar André não apenas na saúde e na doença, mas com cada batida do meu coração que ele salvou, com cada respiração dos meus pulmões, que ele me deu motivos para encher de vida nova. Eu prometo ser para ele a companheira que ele merece, hoje e por toda a eternidade. Quando o padre disse: podem se beijar, o beijo de Laura e André foi acompanhado por aplausos que ecoaram não apenas no jardim da mansão, mas em milhões de lares ao redor do mundo. Fogos de artifício explodiram no céu de São Paulo. Pétalas de rosas foram lançadas ao ar por drones especialmente programados, e Gabriel e Diego correram para abraçar os pais recém-casados, criando a imagem perfeita de uma família que havia sido testada pelas maiores adversidades e emergia mais forte e unida que nunca. A festa de casamento durou 3 dias inteiros, cada um com uma temática especial que representava a jornada daquela família extraordinária. O primeiro dia foi uma celebração tipicamente brasileira, com feijoada preparada pelos melhores chefes de São Paulo, roda de samba animada por músicos profissionais e uma atmosfera de alegria contagiante que fez todos os convidados se sentirem parte de uma grande família brasileira. O segundo dia teve tema internacional, com pratos representando todos os países que haviam enviado mensagens de apoio durante o tratamento de Laura. Havia comida italiana, francesa, japonesa, mexicana, criando um banquete multicultural que simbolizava como a história deles havia tocado pessoas de todas as nacionalidades. O terceiro dia foi reservado apenas para a família mais íntima: Laura, André, Gabriel, Diego, Dona Conceição, alguns primos distantes e Dr. Richardson, que havia feito questão de vir dos Estados Unidos especialmente para participar da celebração. Sabem qual foi o momento mais lindo destes 3 dias de festa? Perguntou Gabriel durante o café da manhã do quarto dia, quando a casa finalmente havia voltado ao silêncio. Qual, meu amor? Perguntaram Laura e André, curiosos. Ontem à noite, quando vocês pensavam que eu e o Diego estávamos dormindo, eu vi vocês dois dançando sozinhos na cozinha, sem música, só vocês dois se olhando e sorrindo como se fossem os únicos pessoas no mundo. Foi quando eu entendi de verdade o que significa amor eterno. A observação tocante de Gabriel resumiu perfeitamente o que todos haviam presenciado durante aqueles dias. 2 pessoas que haviam encontrado no amor a força para superar o impossível e que agora irradiavam uma felicidade tão genuína que inspirava todos ao redor. 2 anos após o casamento, Laura e André haviam se tornado um casal de referência não apenas em São Paulo, mas internacionalmente. Fundaram juntos a empresa Novos Começos, uma organização que ajuda famílias em situações médicas difíceis a encontrar tratamentos experimentais ao redor do mundo. A empresa, que começou como uma forma de retribuir a sorte que tiveram, já havia ajudado mais de 1000 famílias e se tornado referência mundial em apoio a pacientes que buscam tratamentos inovadores. Laura, que havia se formado em psicologia, com especialização em apoio a famílias em crise médica, trabalhava diretamente com os pacientes, enquanto André coordenava a parte logística e financeira. Gabriel, agora com 11 anos, dividia seu tempo entre os estudos na melhor escola bilíngue de São Paulo e o trabalho voluntário na empresa dos pais. Ele havia desenvolvido um talento especial para conversar com crianças que estavam passando por situações similares à que ele viveu, oferecendo uma perspectiva única de esperança e compreensão. Diego, aos 17 anos, havia sido aceito na melhor universidade de medicina do país com bolsa integral de estudos. Decidido a ser oncologista pediátrico, ele dizia sempre que queria ajudar outras famílias como a nossa
a encontrar seus milagres. Mãe, dizia Diego durante os jantares em família, eu quero ser o tipo de médico que não apenas trata a doença, mas cuida da família inteira. Quero dar para outras crianças a mesma esperança que o Dr. Richardson deu para nós. E numa manhã de primavera, exatamente 3 anos após o dia em que Laura havia desmaiado na biblioteca da mansão, ela acordou com uma notícia que completou de forma definitiva a felicidade da família. Estava grávida de gêmeos. Gêmeos! Gritou André, pegando Laura no colo e rodopiando pela cozinha onde tudo havia começado tantos anos antes. Pai, mãe, interrompeu Gabriel, que havia crescido para se tornar um adolescente sensível e thoughtful. Posso dar uma sugestão para os nomes dos bebês? Claro, responderam Laura e André ao mesmo tempo. Se for menino e menina, que tal esperança e amor? Porque foi exatamente isso que vocês trouxeram para a nossa família. Esperança quando tudo parecia perdido e amor suficiente para superar qualquer obstáculo. Laura e André se entreolharam e souberam imediatamente que aqueles seriam os nomes perfeitos para completar a família mais resiliente e amorosa do mundo. Diego, que estava terminando o ensino médio com notas excepcionais, se aproximou dos pais e disse: "E se for 2 meninos ou 2 meninas? Aí a gente conversa com vocês 2 para decidir juntos", respondeu Laura, puxando os 2 filhos mais velhos para um abraço coletivo. E assim, 9 meses depois, numa manhã ensolarada de verão, nasceram Maria Esperança Santana Silva e André Amor Santana Silva, cercados pelo amor de uma família que sabia, melhor que qualquer outra, o valor real de cada momento precioso da vida. Dr. Richardson, que se tornara padrinho honorário da família, foi convidado para o batizado dos gêmeos. Na cerimônia, ele fez um discurso que emocionou todos os presentes. Conheci Laura como uma paciente com prognóstico terminal. Conheci André como um homem desesperado lutando contra o impossível. Conheci Gabriel como uma criança que havia perdido a mãe e estava prestes a perder a segunda pessoa mais importante de sua vida. Hoje, vejo uma família que não apenas venceu a morte, mas que ensinou ao mundo inteiro que quando 2 pessoas se amam verdadeiramente e quando uma família se une com determinação total, não existe força no universo capaz de separá-los. E assim, a história da faxineira que rejeitou o amor do milionário se tornou a lenda da família que provou que amor verdadeiro, determinação inabalável e fé absoluta podem literalmente fazer milagres acontecerem. Hoje, 10 anos depois, Laura e André continuam casados e mais apaixonados que nunca. Gabriel se formou em medicina e trabalha como oncologista pediátrico ao lado de Diego. Esperança e amor cresceram num lar cheio de histórias inspiradoras sobre perseverança e amor incondicional. E sempre que alguém pergunta qual é o segredo para um amor que supera qualquer obstáculo, Laura sorri e responde: o segredo não é nunca ter problemas. O segredo é escolher enfrentar cada problema junto, com amor, fé e a certeza absoluta de que juntos somos mais fortes que qualquer adversidade. A mansão do Santana se tornou um lar cheio de vida, risadas e a energia contagiante de uma família que sabe exatamente qual é o valor da felicidade, porque lutou muito para conquistá-la e nunca vai considerá-la garantida. E todas as noites, antes de dormir, os 6 membros da família Santana Silva se reúnem na sala onde tudo começou, agradecem pelas bênçãos do dia e se lembram de que o amor verdadeiro não é apenas um sentimento. É uma decisão diária de escolher ficar, lutar e construir algo lindo juntos. Não importa quais desafios a vida possa apresentar. Conclusão. Esta história nos ensina que às vezes rejeitamos o amor para proteger quem amamos, mas o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Laura pensou que estava protegendo André e Gabriel ao esconder sua condição,
mas descobriu que compartilhar nossas vulnerabilidades com quem amamos é o que nos torna verdadeiramente mais fortes. O que você faria no lugar de Laura? Contaria a verdade desde o início ou tentaria proteger a pessoa amada do sofrimento? E no lugar de André, desistiria diante das primeiras rejeições ou lutaria pelo amor como ele lutou, movendo literalmente montanhas para salvar quem ama? Esta história real nos mostra que quando duas pessoas se amam de verdade, quando uma família se une com determinação total, não existe obstáculo grande demais, não existe diagnóstico definitivo demais, não existe distância longa demais. O amor verdadeiro, combinado com fé inabalável e ações concretas, pode literalmente fazer milagres acontecerem. Deixe sua opinião nos comentários. Qual foi o momento desta história que mais tocou seu coração? Se esta história emocionou você tanto quanto emocionou milhões de pessoas ao redor do mundo, inscreva-se no canal para mais histórias reais de superação e amor verdadeiro como esta. E não perca o próximo vídeo recomendado. Uma história ainda mais surpreendente te aguarda.